Leningrado, que estava sob cerco desde setembro de 1941, era o próximo alvo. A maior parte do tempo, ela só sobrevivia graças ao comboio de caminhões que usava o congelado lago Ladoga. Em 10 de janeiro de 1944, o Exército Vermelho atacava. Logo, os russos estavam afastando as forças alemãs extremamente avançadas. Elas lutavam com sua costumeira determinação numa vã tentativa de bloquear os ataques. Depois de 2 semanas lutando, os alemães tinham sido empurrados para além do limite da artilharia de Leningrado. Em 26 de janeiro, as forças soviéticas de libertação começaram a entrar em Leningrado. O cerco, que havia durado 900 dias, foi o mais longo da Segunda Grande Guerra. Aqueles primeiros cidadãos que tinham sido retirados, agora podiam finalmente retornar para suas casas, se elas ainda estivessem de pé. Aqueles que tinham permanecido o tempo todo na cidade, tinham sorte em estar vivos. Durante o cerco, quase 1 milhão de russos, 80% civis, haviam morrido como resultado direto da ação inimiga ou de fome. Mas não havia tempo para celebrar a libertação de Leningrado. A ofensiva russa continuava a pressionar em direção oeste. Mais e mais exércitos soviéticos empenhavam-se e o terreno ocupado aumentou para 400 quilômetros. Apenas no final de fevereiro, a ofensiva russa ficou sem força, mas então o Exército Vermelho tinha alcançado as fronteiras da Estônia e da Lituânia. Simultaneamente, outra ofensiva também lançada em janeiro tinha investido na direção do sul da Polônia, deixando o grupamento central do exército alemão com o flanco sul perigosamente exposto. Mais para o sul, outras ofensivas russas tinham empurrado os alemães com firmeza na direção da Romênia. Durante essas ofensivas de inverno, os russos descobriram que a cavalaria cosaca era surpreendentemente útil. Sua capacidade de movimentar-se rápida e silenciosamente através das florestas bloqueadas pela neve fizeram-na ideal para operações surpresa. Os cossacos também podiam lutar a pé. Durante esses ataques, as perdas alemãs cresciam consideravelmente e eles foram forçados a abandonar grandes quantidades de armas pesadas. Os romenos que lutaram junto com os alemães na Rússia começaram a perceber que seu país estava sob uma ameaça soviética direta. O ditador militar Ion Antonescu foi a Berlim em março de 1944 para perguntar a Hitler se o exército romeno podia agora se dedicar exclusivamente à defesa de seu país. Hitler concordou com o pedido. Agora os olhos de Stalin estavam firmemente fixos no grupamento central do exército alemão com seu vulnerável flanco sul.
determinado a destruí-lo, fez com que seu ataque coincidisse com a travessia anglo-americana do Canal para a invasão da França. 1.250.000 homens apoiados por mais de 4.000 tanques e armas de assalto, aproximadamente 25.000 canhões, sistemas de lança-foguetes múltiplos, morteiros pesados e quase 5.300 aviões foram usados nesse ataque. Os alemães tinham apenas 500.000 homens para defender cerca de 1.100 quilômetros e apenas 600 tanques para apoiá-los. Hitler recusou-se a permitir a transferência de algumas forças para fortalecer o grupamento central do exército. Com menos de 1/6 da Força Aérea Russa, os alemães eram incapazes de fazer um reconhecimento aéreo. Isso e as medidas soviéticas falsas convenceram o Marechal de Campo Bush, comandante do grupamento central do exército, de que o ataque principal sairia da Grande Saliência para o sul, o trampolim óbvio. Como uma preliminar e também como parte dos planos de dissimulação, em 10 de junho, os russos atacaram os finlandeses, agora isolados ao norte de Leningrado. Estes foram rapidamente vencidos e perderam o porto de Viipuri, ao sul. Apenas a distribuição e formação de combate das tropas alemãs do extremo norte da Finlândia conseguiu parar o avanço russo. A principal ofensiva do Exército Vermelho foi lançada em 22 de junho, 3 anos depois do dia da invasão da Rússia por Hitler. Ela atacaria os alemães pelo leste e não pelo sul, como eles esperavam. Em 6 dias, o coração do grupamento central do exército tinha sido aberto. Hitler substituiu Bush pelo linha dura Walter Model, mas ele foi incapaz de diminuir o avanço russo. Muitos alemães ficaram isolados e foram forçados a se render. Milhares morreram. A situação tornava-se cada vez mais sem esperança. No mês de julho, as forças soviéticas continuavam a pressionar, cruzando a fronteira russo-polonesa de 1939, no dia 30. Logo estavam dentro do território polonês. No final de julho, o Exército Vermelho se encaminhou para o rio Vístula, do outro lado de Varsóvia, a capital polonesa. O grupamento central do exército alemão tinha sofrido 350.000 baixas e perdido milhares de canhões e tanques. Simultaneamente, o grupamento norte tinha sido cercado com a retaguarda voltada para o Báltico. Os alemães se defendiam desesperadamente para evitar que fossem levados para o mar. E sua missão não foi facilitada pela decisão finlandesa de compreensivelmente deixar o lado alemão em agosto de 1944. No extremo sul, os russos entraram na Romênia em 20 de agosto.
Mais uma vez a máquina do Exército Vermelho foi implacável. Os Nebelwerfers, equivalentes aos Katyushas soviéticos, revidaram, mas foi em vão. Depois de 3 dias de luta, a Romênia rendeu-se confiante de que os alemães a defenderiam. Mas a atenção dos dois lados, na verdade, a de todas as nações europeias na guerra, tinha nesse meio tempo se voltado para os dramáticos acontecimentos em Varsóvia. Sua base estava nas complexas relações entre os poloneses e os aliados. Quando Stalin invadiu a Polônia em 1939, vindo do leste, e dividiu o país com Hitler, estava, assim como Hitler, determinado a acabar com qualquer aspiração que os poloneses tivessem de no futuro reconquistar a independência. As forças armadas polonesas que caíram em suas mãos foram levadas de volta à Rússia, principalmente para campos na Sibéria. Um número considerável de oficiais poloneses nunca chegou até lá. Nesse ínterim, depois da invasão alemã na Rússia, em 1941, os russos decidiram que as tropas polonesas em suas mãos ou lutariam para eles ou iriam às próprias custas para o Oriente Médio,